descoberta que pode salvar milhares de vidas no Brasil. A pesquisa durou uma década e está tornando possível tratar vários tipos de câncer em seu DNA. A prática passou a ser chamada de oncologia personalizada, uma terapia sob medida para cada paciente. Ela acontece através do mapeamento do genoma, uma linguagem completa dos códigos que estão nos genes e que torna possível fazer um novo tipo de tratamento. O projeto chamado de Global Genoma do Câncer Humano utiliza um equipamento chamado Ion Proton, que consegue definir o genoma em apenas 4 horas. Uma esperança real de combate a um vilão que se multiplica no Brasil. São mais de 500 mil de novos casos de câncer por ano. Com a descoberta, 2 grandes nomes na área de pesquisa e medicina prometem revolucionar o método de tratamento e cura do câncer. São eles o Dr. Emanuel Dias Neto, pesquisador que está à frente da chamada Era Genômica no Mundo. Ele coordena o projeto no Hospital AC Camargo, em São Paulo. E o Dr. Luiz Paulo Kowalski, diretor do Hospital AC Camargo e um dos maiores especialistas em tumores de cabeça e pescoço. Ele também sofreu um tumor em uma das glândulas da saliva, que o deixou com o rosto paralisado por 1 ano. O Dr. Kowalski tem mais de 280 publicações internacionais listadas e é secretário-geral da Academia Internacional de Oncologia Oral. Eles vêm ao Canal Livre explicar se, a partir da compreensão dos genes, podemos esperar pela cura do câncer. Boa noite. Para entrevistar os doutores Emanuel Dias Neto e Luiz Paulo Kowalski, está comigo aqui na bancada o jornalista Fernando Mitre. Senhores doutores, boa noite, obrigado por terem atendido ao nosso convite. E a primeira pergunta vai para o senhor, doutor Emanuel. Nós gostaríamos que o senhor explicasse em palavras leigas o que é exatamente essa descoberta. De fato, Boris, nós já vemos há vários anos, nós, que eu digo humanidade, buscando como decifrar o que está dentro das nossas células, como decifrar essa receita de fazer um ser humano. É isso que é o projeto Genoma Humano, que, não sei se você sabe, mas a origem está na época de quando foi inventada a bomba atômica, que se sabia que causava danos no DNA. E quais danos são esses? Como a gente consegue ler? Como a gente conseguiria identificar? Então a gente consegue identificar ao ler toda a informação que está dentro de cada uma dessas células. As informações que estão nessas células são que fazem com que nós todos aqui sejamos diferentes, teremos nossos próprios gostos, nossas respostas a uma terapia ou a uma droga. Então hoje nós estamos aplicando isso, essa individualidade genética que nós temos, para conhecer melhor a individualidade do câncer e como que ele pode ser atacado de uma maneira mais efetiva. Hoje o que nós fazemos? Eu dou uma droga que eu sei que atinge a maioria das pessoas, mas não necessariamente todas. Se eu sei exatamente qual pessoa vai se beneficiar, eu reduzo efeitos colaterais, eu aumento a eficácia, eu posso trabalhar a dosagem. Isso só reflete melhor qualidade de vida e menor custo. Isso já está em plena ação, quer dizer, é possível localizar o gene que vai permitir um tratamento personalizado do câncer? Em vários casos, nós já temos exemplos muito claros e já aplicáveis, inclusive no Hospital AC Camargo já fazemos isso, para buscar, por exemplo, se você tem uma determinada herança na sua família de um dado tumor, se você consegue identificar naquela pessoa a presença daquela mutação. De acordo com o gene e com o tipo de câncer, você pode afirmar, sim, a pessoa vai ter câncer. E isso, a gente está diagnosticando a doença antes que ela aconteça. Sim. Então eu tenho um tempo e a pessoa está saudável, está bem, você vai fazer uma intervenção ou vai fazer um acompanhamento mais próximo, vai evitar que essa pessoa morra dessa doença. Mas depois, a pessoa está com câncer, aí onde é que entra? Sim, já tem casos onde você identifica uma determinada mutação num gene e você já tem uma droga que você jamais imaginaria que usar para aquele câncer, mas diante da informação genética você tem todo o respaldo científico para utilizar. Mas não engenharia genética intervindo, fazendo uma intervenção no próprio gene? Não. Isso é um outro processo.
Décio, isso ainda não sei se queremos chegar lá, é uma questão extremamente polêmica, mas hoje, se a gente for pensar, o câncer é o quê? Quando detecta o câncer, a gente está detectando uma alteração morfológica. Você detecta um pequeno tumor, uma pequena lesão, num corte daquilo, você vê que as células estão alteradas. A alteração do DNA precede tudo isso, ela acontece antes. E aquela alteração de forma, a gente só vê porque tinha uma alteração de informação anteriormente. Então, se eu detecto isso antes de acontecer... que o câncer são várias doenças diferentes, com N causas, pelo menos... que nós leigos conhecemos. E esse genoma é capaz de detectar quaisquer tipos de câncer? Quaisquer tipos de câncer a gente consegue... Sim. Técnica de genoma. Sim. Dr. Kowalski, essa questão do tumor que é indolente e o tumor que é agressivo, já é possível detectar a natureza desses tumores? Quer dizer, no caso do câncer de próstata, por exemplo, se o paciente souber que o tumor é indolente, acho que ele não precisa fazer a cirurgia e ter os riscos que a cirurgia provoca. Agora, há lugares no Brasil, há centros de excelência em que essa detecção seja possível? Bem, saber se um câncer é indolente ou não, né? Já existem muitas informações baseadas na clínica, baseadas em alguns exames de imagem. Nós conhecemos já a história natural de diversos tipos de câncer, né? Sim, mas pesquisando depois ou vendo antes? Vendo antes. Vendo antes. Você citou de próstata, mas alguns tumores, por exemplo, de tireoide, podem ser bastante indolentes. Existem uma série de tumores que poderiam, né, permanecer estáveis por um longo período. Hoje nós não tomamos uma decisão de não tratar, porque nós não temos toda a segurança que os métodos que estão sendo desenvolvidos poderão dar futuramente. Mas não há segurança também sobre a indolência do tumor, ele pode de repente resolver mexer. Ela é suposta, existem, por exemplo, experiências em câncer de tireoide de acompanhamento de alguns pacientes com tumores muito pequenos, isso foi feito no Japão, mas um grupo de pacientes acabou tendo crescimento desse tumor. Então, não é seguro hoje se recomendar o acompanhamento, mas é quase certo que em poucos anos nós teremos, né, um mapa genético de qualquer tumor e poderemos dizer, esse é um tumor que tem um baixo potencial de crescimento. Colocando na balança os riscos do tratamento, a expectativa de vida da pessoa, né, nós poderemos decidir por não tratar. Essa é uma decisão que hoje é tomada, eu diria, em situações extremas, né? Quando nós temos um diagnóstico, mas o paciente não pode, por alguma razão, ser tratado. Essa descoberta dos senhores, ela está disponível para o grande público aqui no Brasil? E qual o custo dela? Bem, existem uma série de testes genéticos que já são utilizados, estão disponíveis em vários locais do país, né? Como, por exemplo, existe um câncer familiar de tireoide chamado carcinoma medular. Existe um teste genético que pode detectar, né, quais são os indivíduos portadores dessa alteração, e eles podem ser tratados antes do aparecimento da doença, porque a doença sempre vai aparecer em algum momento da vida. Existem testes genéticos para câncer de mama, por exemplo, né? E isso também está disponível. A tecnologia que o Dr. Emanuel está se referindo, né, que é uma tecnologia nova, ela está sendo utilizada em pesquisa, nesse momento, para a identificação de várias outras alterações. O problema é que a maioria dos tumores não é causado por uma única alteração. A maioria dos tumores é causado por várias alterações genéticas que modificam profundamente a estrutura das células, né, que transformam essas células em células mais agressivas, menos agressivas, células com capacidade de migrar de um local para outro, né, dando as metástases. Então, esse conhecimento que é o desejável, né, ele provavelmente estará disponível para utilização clínica em alguns anos. Hoje, a utilização em protocolos de pesquisa, né, de pacientes, principalmente daqueles que tenham um alto risco, pacientes que tenham história familiar de câncer, por exemplo. Ainda não está, então, inteiramente disponível, né?
para utilização clínica, não totalmente. Inclusive, não é uma exclusividade do Brasil essa indisponibilidade do teste. Nenhum lugar do mundo hoje usa isso na rotina. Mas a questão do custo que vocês perguntaram, né? Hoje, para sequenciar um genoma completo, as estimativas são que de 2 a 6 mil dólares, de acordo com a tecnologia que você usa, onde você está, enfim. É razoavelmente acessível, né? Sim, é razoavelmente acessível. E o que a gente acredita é que daqui a 6 meses vai ser cerca de metade desse preço. Agora as pessoas daqui a estão procurando... vai ser 1/4 desse preço. A tendência Isso é extremamente importante porque se eu falo de uma doença heterogênea, como que eu conheço uma coisa muito heterogênea se eu sou capaz de estudar um número de casos muito pequeno? Esse número de casos pequenos se dá, ele é pequeno porque o custo é muito grande. Se eu reduzo esse custo paulatinamente, sucessivamente, eu aumento a minha casuística e isso a mim sobre até aquelas alterações genéticas importantes cresce de maneira exponencial. Para a gente chegar num momento que seria isso. Eu vou morrer com esse tumor ou eu vou morrer desse tumor? E o aparelho é bem pequeno, né? Eu tenho um aqui. O senhor tem um aí? Vai, mostra pra gente. Hoje... É só isso aí? Esse é o cérebro da máquina. Com isso aqui aí o senhor sequencia o genoma de uma pessoa? O DNA que vai ser sequenciado. Ele vai numa máquina, uma reação que hoje dura cerca de 4 horas. E aí revela o que da pessoa? A pessoa... Se fosse fazer o seu genoma, vai revelar todos os alelos, todos os genes que você recebeu do seu pai, que você recebeu da sua mãe. E as possibilidades de doença. Tem toda a sua história evolutiva nisso, as possibilidades de doença, informações que hoje a gente não sabe nem o que elas significam. E talvez seria melhor não saber mesmo. Não sei. Eu queria perguntar que tipo de gente procura saber essa história aí completa das suas possibilidades de morrer. Curiosos, né? Eu, por exemplo, procurei saber quais as minhas origens moleculares, né? E descobri que a minha patrilinhagem veio da Índia, que uma pequena porção que veio exclusivamente do meu pai, do pai do meu pai, do pai dele, vieram do sul da Índia. O senhor descobriu aí? Descobri fazendo um teste. Mas o senhor avançou mais nos seus exames para saber suas possibilidades de doença, por exemplo? Não, ainda não tive... O senhor não tem coragem ainda? Tem coragem, tem muita curiosidade, mas não tive dinheiro ainda para investir no meu próprio. Deixa eu fazer uma pergunta lateral nessa história toda. Há alguns anos se ouvia dizer que o câncer poderia ser uma espécie de suicídio, quer dizer, a origem seria profundamente psicológica. Os senhores acreditam nisso? Não. Kowalski. Talvez. Nós não conhecemos ainda essa história natural. Existem alguns estudos em andamento, que são os de Life Course, que são estudos que estão mapeando a vida de algumas pessoas com câncer e outras sem câncer, né? Procurando se identificar essa história pregressa. Porque hoje nós podemos ver que boa parte dos pacientes com câncer certamente vão ter alterações psicológicas, mas isso é consequência da doença e não a causa. Eventualmente existem alguns perfis, sim. Existem alguns pacientes com alguns tipos de câncer que têm alguns comportamentos mais depressivos do que outros, que eventualmente isso possa ter. Hoje nós não podemos dizer isso, né? Mas existem estudos tentando quer dizer, a hipótese está aí, uma tristeza profunda, uma frustração fundamental poderia levar. Então, isso deprime a imunidade, isso tem uma série de efeitos, né, orgânicos. Alguns pacientes, existem tumores que estão controlados e numa situação, uma tragédia familiar, algo assim, eles reaparecem. Voltam. Né? O melanoma é um tumor que isso pode acontecer e nós já vimos casos de acontecer muitos anos depois do tumor ter sido tratado. Então, provavelmente existe assim, né, essa questão de o estado emocional afetar provavelmente a imunidade e isso propiciar o desenvolvimento ou o reaparecimento da imunidade. Doutor Kowalski, o senhor falava da célula cancerosa, né? A minha pergunta é a seguinte: há substâncias que ataquem a célula cancerosa preservando as outras, sem chegar nas outras? Então, a ideia é, né, desenvolver drogas que sejam absolutamente específicas. Precisas. Existe um grupo... Mas já existe isso?
Existem algumas, sim. Por exemplo, existem alguns antígenos que estão presentes em tumores e em células de testículo, exclusivamente. Provavelmente, se o tumor, né, for desses que apresentam esse antígeno, eles poderão eventualmente ser tratados com algo que seria agressivo para o tumor e para as células do testículo, e não para outras células do organismo. Existem linhas de pesquisa nessa... Estamos chegando perto mas disso. infelizmente não é para todos os cânceres. Claro. Mas existem cânceres, como já foi citado aqui, que já se conheceu a alteração genética precisa, se desenhou uma droga, né, que é para tratar um tipo de leucemia. Essa droga é específica e é curativa para um número altíssimo de casos dessa leucemia. Essa mesma droga, né, ela vem sendo usada em um tumor gastrointestinal, né, chamados gistes, que quando eles apresentam a expressão do gene KIT, né, um receptor de membrana, essa droga também é efetiva. Nesse mesmo tumor, quando esse receptor não está expresso, não adianta dar essa droga. Então, existem hoje algumas drogas já desenhadas que estão na prática clínica disponíveis no país. Agora, dois pacientes com o mesmo câncer, recebendo o mesmo tratamento preciso, tem garantidamente a mesma reação, não? Nessa situação específica é muito provável, mas infelizmente para a maioria dos tumores não. Essa é a grande questão. Né? E quais são os tumores mais acessíveis a essa precisão? Essa leucemia. Existem alguns tumores, né, que nós temos, por exemplo, tumores de sistema nervoso central, que são tratados também por uma droga específica. Existem tumores do aparelho digestivo, que são tratados por uma droga que ataca um receptor de crescimento epitelial, que também é utilizado em câncer de pulmão, em câncer de cabeça e pescoço. Existem algumas drogas que foram desenvolvidas para atacar alvos genéticos muito precisos. Mas, por exemplo, o alvo genético que é atacado por essa droga do fator de crescimento, que atua no fator de crescimento epitelial, ela também atua em outras células epiteliais. Então, nós temos efeitos tóxicos na pele, nas mucosas. Então, isso precisa ser melhorado. Né? Entendi. Mas já se pode falar que existe o tratamento personalizado de câncer já razoavelmente em prática. Para várias situações já está sendo aplicado isso. E há diferenças entre homem e mulher na avaliação e no tratamento? Depende do tipo de câncer, mas de uma maneira geral, para um mesmo tipo de câncer, nós vamos tratar homens e mulheres de maneira muito semelhante. Mas o tratamento que está mais avançado é o câncer de mama, né? O câncer de mama é uma das coisas que mais progresso... Que afeta o homem também. Afeta o homem. As pessoas também não sabem disso, né? Mas afeta o homem. Exatamente. Eu não sei em que proporção, mas de vez em quando a gente fala, fulano e tal, teve câncer de mama. 1% de quê? 1% dos casos de câncer de mama acontecem em homens. Em homem também. Talvez o melhor fator para a melhora do prognóstico do câncer de mama é o diagnóstico mais precoce. Né? Bom, essa é uma condição fundamental para qualquer tratamento. Sem dúvida nenhuma. E só para adicionar, Mitri, tem uma linha muito interessante de tratamento para câncer que tem se desenvolvido, inclusive estava no laboratório dos Estados Unidos, que é o pioneiro nisso, que a gente sabe que para um tumor crescer ele precisa ser bem alimentado, ser bem suprido de oxigênio, nutrientes, de tirar os metabólitos celulares e tudo mais. Então esse laboratório desenvolveu uma linha que você ataca exatamente isso, você ataca os vasos sanguíneos que irrigam o tumor. Tira a respiração do tumor. E com isso você consegue, você não fornece alimento, não fornece oxigênio, o tumor tende a morrer. E com resultados bastante interessantes, já inclusive para câncer de próstata, e o modelo experimental deles foi tecido adiposo. Então eles acharam marcadores específicos dos vasos que irrigam a gordura, e com isso você dá uma dieta riquíssima em gordura e os animais simplesmente não ganham. Cidades poluídas como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Nova York, têm seus habitantes mais suscetíveis ao câncer, fatores endógenos, exógenos do câncer? Com certeza, a gente sabe que todos nós que moramos em São Paulo somos fumantes passivos, né? Com a poluição toda que a gente tem, isso certamente afeta o nosso sistema imunológico, com isso a gente tem menor resistência para o crescimento desses tumores. E não só câncer de pulmão, né, aumenta muito, mas vários outros tipos de tumor também. Por conta muito do estresse, né, que a gente vive,
com isso a gente tem uma redução de resposta imunológica também, mas também condições ambientais e principalmente a poluição. E isso só vai piorando, né? Embora o câncer tenha sido localizado há 2.500 anos num papiro egípcio, né? Então, quer dizer, é uma doença que está aí com a humanidade desde sempre. Segundo o saudoso Dr. Brentani, todo mundo vai morrer de câncer um dia se viver o suficiente para isso. É uma doença essencialmente relacionada com o número de vezes que as células se multiplicam. Sabe aquele jogo de a gente passa a informação um do ouvido para o outro, aquela coisa, até que acontece uma deturpação nessa informação. Uma célula enlouquece e começa. Você vai errando as informações e com isso... Vou fazer uma pergunta que não é causa própria. A obesidade tem influência, na sua opinião? Quer falar, Kowalski? A obesidade está relacionada a alguns tumores. Câncer de mama tem relação com obesidade, câncer de endométrio, câncer do aparelho digestivo, né? Câncer de intestino tem a ver com obesidade. E, aliás, das duas principais causas de câncer, né? O primeiro é tabaco, né? 1/3 dos casos se devem a tabaco. Trabalho? Tabaco. Tabaco e fumo. Trabalho. O outro 1/3 importante é a alimentação errada, né? Muita carne, A carne vermelha aumenta o risco, né? Câncer do intestino, até de câncer de boca aumenta o risco se consumida diariamente, né? O consumo esporádico ou não exclusivo, porque tem pessoas que são carnívoras de almoço e jantar, né? Pois é. Esse é o problema. E fumam depois do almoço. Fumam depois. Aí... Então, agora, nós temos um grupo de alimentos que é muito importante, que são os vegetais e as frutas, né? Que esses reduzem o risco de câncer. Então, se nós tivéssemos o hábito de uma boa alimentação e não fumar, nem passivamente, né, nós reduziríamos em 2/3 a ocorrência de câncer. Então deve ser quase garantido que uma pessoa que fuma e toma uma bebida destilada todo dia, depois de 30 anos, 20 anos, está com câncer. Ou até antes. O risco aumenta e o risco é multiplicativo. O nosso Lula sofreu foi isso, né? Porque ele fumava charuto, fumava cigarro e tal. Exato. Deve ter sido a causa do câncer. E uma outra causa familiar, porque ele também tinha casos na família. 2 irmãos que morreram. O doutor Kowalski, médico do Lula. Que tratou o Lula. Está muito bem, né? Está bem, fiz parte da equipe que tratou do presidente. Eles têm ele é um bom paciente que se submete, obedece. Ele faz rigorosamente os exames. Né? E ele fez o diagnóstico, né? Algum tempo antes, ele falou com a presidente Dilma e falou: eu fumo muito e estou sentindo uma dor de garganta muito grave, acho que eu estou com câncer na garganta. Ele antecipou isso. Ele antecipou o diagnóstico, né? Exatamente. Essa questão psicológica me remete a uma questão que o senhor abordou levemente, que é o estresse. Esse estresse aqui, todos nós, habitantes das grandes cidades, e às vezes por razões outras que não morar em grandes cidades, somos vítimas. Até que ponto o estresse também pode ser cancerígeno? Então, eu tinha dito que não, naquela sua pergunta anterior, né, da relação dessas coisas todas, eu não acredito que esteja na causa para fazer o câncer surgir. Talvez a gente precise de uma alteração informacional, uma alteração de DNA para que o câncer, de fato, o processo de câncer se dispare. Mas nós temos mecanismos de defesa disso que é o nosso sistema imunológico. Como o Dr. Kowalski colocou muito bem, nós temos um eixo neuroendócrino que é extremamente importante, quer dizer, o meu cérebro e meu sistema imunológico. Eles estão ligados e um interfere com o outro. Então nós produzimos mais cortisol quando nós temos estresse e isso deprime o nosso sistema imunológico. E aí influencia. Então se eu tive uma mutação porque eu tomei um raio de sol ultravioleta que veio e apagou um gene que protege do desenvolvimento do tumor, aquela célula pode se tornar uma célula tumoral. Mas o meu sistema imunológico, se tiver ativo e suficientemente ágil, ele vai detectar aquela alteração, vai aniquilar aquela célula antes que ela se desenvolva. Tá. Então, o que a gente acha que a relação é mais ou menos essa. Dr. Kowalski, e o peso, o real peso da herança, da genética no câncer? Ele tem o quê? 10%, 5% de possibilidade de
É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, entre 5% e 10%? Entre 5% e 10%. Isso é real. Existem tumores que são herdados, quer dizer, a pessoa já nasce com o gene que é alterado, que leva àquele tumor. Outros nascem predispostos, quer dizer, têm maior risco que as outras pessoas, mas poderão não desenvolver a doença. E a maioria tem alguns mecanismos, né, nas suas células que favorecem o aparecimento sem ter uma herança tão claramente assim. Mas de uma maneira geral, tem câncer quem pode ter câncer, porque nós falamos aqui, né, anteriormente, o tabaco é um grande fator de risco. Tem muitas pessoas que fumam 4 maços de cigarro por dia e não terão câncer. Né? Outros são fumantes passivos e têm câncer de argumento e mau exemplo para outros que terão. Exatamente. Então, como nós não sabemos ainda hoje quem são exatamente essas pessoas, nós temos que fazer recomendações gerais, não pode fumar, tem que comer bem, etc. Mas existem, né, vários tumores que são familiares, tumores de intestino, tumores de mama, né? Então esses tumores implicam na necessidade de um acompanhamento muito mais próximo, de aconselhamento genético para os indivíduos portadores das alterações moleculares que predispõem à doença. Então, hoje se pode, né, identificar. São aqueles pacientes que têm câncer numa idade mais jovem que seria previsto, né, que tem já história familiar de, olha, o avô, o pai, o tio, alguém teve câncer. Essas pessoas precisam ser vistas de maneira diferente do público em geral. Vou pedir licença, nós temos um depoimento do Dr. Fernando Maluf, do Centro de Oncologia do Hospital São José, em São Paulo. Ele fala sobre oncogenética. Vamos ver. A oncogenética, no futuro, e a gente torce para que seja próximo, ela vai conseguir discernir quem que é o paciente saudável com uma chance maior, por exemplo, de ter um câncer de mama, um câncer de ovário. Então nós sabemos hoje que existem síndromes genéticas e a partir da análise do DNA nós conseguimos reconhecer quais são pacientes que têm mutações que se associam a um grande risco de desenvolver, por exemplo, câncer de mama ou câncer de ovário. E para esse grupo de pacientes são recomendados, antes que o tumor se desenvolva, tanto medidas com remédios quanto medidas cirúrgicas, retirando o órgão potencialmente saudável, mas de risco, para que não houvesse um tumor no futuro. De outro modo, pacientes que já têm o diagnóstico, a oncogenética vai outra vez nos possibilitar refinar, além do dado da patologia, que é dado naquela análise do microscópio, quem é o paciente que pode ser só observado, além do tratamento cirúrgico, quem é aquele que merece um tratamento mais agressivo, quem é aquele que merece um tratamento mais brando. E num passo mais adiante, pacientes com problemas já avançados, ela vai nos ajudar a auxiliar qual remédio é bom para aquele indivíduo. Ou seja, a gente vai aprender, estamos aprendendo a fazer uma medicina mais personalizada, mais individualizada e mais inteligente, beneficiando aquele indivíduo na sua forma mais completa possível. O Dr. Maluf corrobora muitas das coisas que foram... Eu queria perguntar se esse tratamento personalizado, ele ocorre só em alguns centros de excelência, como os de São Paulo, se já tem uma certa distribuição desse instrumento maravilhoso de tratamento pelo país. Existem vários centros pelo país, né, mas de uma maneira geral só os grandes centros oncológicos multidisciplinares contam com recursos dessa natureza. Pequenas clínicas, hospitais gerais que têm clínicas de câncer dentro, geralmente têm a disponibilidade de exames diagnósticos muito restrito, né? Às vezes dificuldades de utilização de medicamentos ou de procedimentos cirúrgicos, etc., para uma população atendem-se geralmente aqueles tumores mais comuns, né, e menos complexos. Então existem no país, né, centros de referência mais qualificados. Mas com relação a esses centros de referência e numa analogia com os outros países do mundo, o Brasil como é que está situado? Eu acho que nós temos condições de fazer tudo o que se faz lá fora. Quer dizer, não precisa mais ir para o exterior para tratar um câncer? Não, nem diagnóstico, nem tratamento. A política oncológica brasileira, essa visão geral,
Os senhores aprovam? Ela é boa? Ela é a ideal? O problema da nossa política, né, teoricamente ela é muito boa. Só que na prática nós vemos filas enormes, né, espera de pacientes para tratamento, né, existem filas em alguns locais de muitos meses. O paciente com câncer não pode esperar vários meses. Nós temos, ainda hoje, né, estava no noticiário, a falta de medicamento em alguns hospitais públicos, medicamentos para tratamento de câncer não disponíveis já há algumas semanas. Então, esses problemas têm que ser equacionados. Existe uma certa leniência em relação ao tabaco. As decisões internacionais não têm sido internalizadas ao seu devido tempo, pelo menos é essa informação, provavelmente por razões políticas. Nós tivemos um relativo sucesso na campanha anti-tabaco, né? Há alguns anos atrás, 40% dos adultos fumavam. Hoje são mais ou menos 20%. É o plantio do tabaco. Nós, hoje, somos o maior produtor mundial de tabaco, né? Nós consumimos menos, nós não somos o maior consumidor, nós somos o maior produtor. E, curiosamente, a agricultura, o plantio do tabaco recebe subsídios, né? Então, é algo um pouco estranho, mas certamente os impostos gerados pelo tabaco são um grande atrativo para não se combater efetivamente, né? Essa é uma contradição, né? Combate o resultado na ponta da linha, mas não combate a causa. Mas, Dr. Kowalski, e essa questão aí do diagnóstico, o falso positivo? Como é que é esse negócio? Sai um diagnóstico, o diagnóstico diz a pessoa está com câncer. Começa o tratamento e depois ela não está com câncer. Quer dizer, esse risco é tão presente assim nos diagnósticos? Pelo país afora? Existem situações, né, que existem exames que, por exemplo, uma punção com agulha, onde se retiram algumas células para diagnóstico. É um exame que é bastante preciso, mas não é 100% preciso. Nós temos resultados tanto falsos negativos, que é um grande problema também, né, porque nós deixaríamos de iniciar um tratamento, e os falsos positivos. O falso negativo leva à omissão, ao não tratamento. Né? Agora, o falso positivo, um exame como esse, uma punção, ele precisa ser confirmado por um exame mais fidedigno, que é uma biópsia, né? Ou, às vezes, algumas situações, nós precisamos de uma cirurgia para ter acesso àquele tumor. E vai se retirar um tumor benigno ou uma doença que simulava um tumor. Felizmente, né, com o desenvolvimento, com a experiência, com o uso de alguns marcadores, esse número de falsos positivos e falsos negativos reduziu, mas ainda existem. Sim, mas predominam os diagnósticos com resultado, digamos, morfológico, né? Só sim. Não vai além. Isso é precário. Então, mas para fazer o tratamento, nós precisamos de um exame bastante fidedigno, uma biópsia de um tumor. Quase não se trata, ou muito raramente em situações de absoluta emergência, né, por exemplo, um tumor obstrutivo das vias respiratórias, que não dá tempo, né, algumas vezes, de fazer A medicina brasileira, o médico brasileiro está preparado para fazer um bom diagnóstico de câncer? Essa é uma questão Se aprende complicada. câncer nas faculdades de medicina? Me disseram que não. Muito poucas. As pessoas têm pouca exposição à oncologia. E existe uma coisa também que é curiosa, é que se ensina muitas vezes os sintomas tardios da doença. Nós temos que ensinar esse futuro médico os sintomas precoces, aqueles que deveriam chamar a atenção para uma detecção mais precoce. Não adianta explicar para ele que um caroço desse tamanho, um paciente emagrecido, com muita dor, com sangramento, aquilo pode ser câncer. Todo mundo sabe que é câncer. Ele tem que saber que aquele pequeno nódulo que está crescendo, que é indolor, né, esse nódulozinho poderá chamar a atenção. Oncologia é uma disciplina obrigatória nas faculdades? Não. Não é. Isso Deveria ser. Lamentável. Deveria ser, porque hoje é a segunda causa de morte, né? Isso tem que mudar, é obrigatório. Acho muito interessante isso que o Kowalski está falando, né? Dessa dificuldade hoje que os médicos não são treinados para oncologia. Se não são treinados para oncologia, são muito menos ainda para genética, para genômica, para biologia molecular.
Eu estou dizendo para vocês, em 5 anos isso vai ser realidade. Nós vamos mudar completamente a abordagem que a gente faz para um paciente, ou faz para um tumor, ou faz para uma pessoa que quer saber se que tipo de doença ela vai desenvolver. E não estamos absolutamente preparados. Estamos muito o currículo das faculdades, o currículo das faculdades, não só das faculdades disso. médicas, mas também das faculdades de pesquisa mais básica, que vai ser fundamental para a gente ter uma compreensão maior do que isso. O nosso sonho é intervir no processo antes que a doença aconteça, antes que o nódulo apareça. E eu só vou conseguir fazer isso se eu sei ler essa informação, né? Minha formação, eu sou biólogo e toda a continuidade da minha formação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, foram em genômica e estudo de DNA. Dr. Kowalski, as emanações e radiações eletromagnéticas das grandes redes de transporte de eletricidade e o telefone celular, na sua opinião, ou através das suas informações, até que ponto podem causar ou não causam câncer? Então, existem alguns estudos, né, grandes até, feitos principalmente na Escandinávia, que mostraram que não havia relação nenhuma entre câncer de cérebro, né, que seria o mais perigoso, e o uso de celular. Mas existem outros estudos que deixam a dúvida. Hoje nós podemos dizer, não sabemos, mas também não é para criar nenhum alarme na população, né? Se existir algum efeito, é muito pequeno. Bom, o tamanho da conta vai fazer com que as pessoas telefonem menos. Dr. Kowalski, essa questão da recidiva é o segundo terror, né? O primeiro terror é de ter o câncer, o segundo é do câncer voltar, né? Há cânceres que são mais abertos à recidiva, outros que têm tratamento mais definitivo. Existe essa hierarquia de cânceres? Então, de uma forma geral, quanto menor o câncer, melhores são as chances de controle definitivo da doença. Seja qual for ele, independente. Seja qual for ele, né? Existem tumores, como o de tireoide, que já conversamos anteriormente, que é mais indolente, né? Ele tem um prognóstico muito melhor do que um câncer de pâncreas, por exemplo, ou câncer de pulmão, que são tumores muito mais agressivos. Então, o risco pode ser medido pela localização e pela extensão da doença. E certamente as pessoas que têm câncer, mesmo aqueles que têm um diagnóstico de um câncer de melhor prognóstico, claro que se preocupam. A gente vê isso no dia a dia, quando o paciente vem para consulta de acompanhamento, eles se sentem aliviados quando nós podemos dizer, olha, seus exames estão tudo bem, volte no próximo ano. A maioria realmente fica muito preocupada e eles só podem relaxar mesmo, né, depois de 5 anos, que é quando praticamente zera o risco de volta. É isso que eu ia perguntar, mas é 5 anos mesmo? Eles estão aumentando esse prazo? Então, depende do tumor. Para a maioria 5 anos é o suficiente. Era 4, né? Era 4, depois 5, agora já estou ouvindo falar de gente que está tratando há 8 anos, está curado, mas o médico diz, não tem alta ainda. Metástase tem cura? Algumas podem ter, mas, por exemplo, câncer de mama se fala em 10 anos, câncer de tireoide se fala em 10 anos, para se ficar mais tranquilo. Um ou outro caso pode ter recidiva mais tardia que isso, mas para a maioria dos pacientes esses períodos são suficientes. Metástases podem ter cura, mas situações muito específicas, metástases localizadas, que podem ser abordadas cirurgicamente ou que podem ser tratadas por uma radioterapia localizada. Metástases disseminadas, são raríssimos os tumores que são curáveis, né? Existem tumores curáveis com quimioterapia, como o câncer de testículo, por exemplo. Pode ser curado com quimioterapia, alguns tipos de câncer testiculares. A questão é que acho que já podemos falar, pelo menos com relação aos centros de excelência, que o câncer é uma doença curável. Pode-se falar isso. Uma pessoa que chega com um diagnóstico de câncer num consultório não está condenado. Não é isso, doutor Emanuel? Nos anos 60, de cada 3 pacientes com câncer, só um sobrevivia, né? Atualmente, de cada 3, 2 sobrevivem. Então, isso mudou, isso é muito melhor do que muitas outras doenças que assustam menos que o câncer. Então, essa expectativa de que o câncer pode ser curado é uma das
melhores coisas que se pode oferecer na medicina. E o câncer, assim, de maior possibilidade de cura, qual é? O da tireoide? O da tireoide é um dos que tem alta taxa de cura. Os tumores de pele são tumores bastante curáveis, né? O melanoma, inclusive? O melanoma diagnosticado cedo é um dos tumores curáveis. O problema é que o diagnóstico é tardio. Aquele carcinoma vasocelular pigmentado, aquilo é um câncerzinho. Esse é um câncer fajuto, né? Não existe o câncer fajuto. Mas ele não tem metástase, né? Ele dá metástase? Não, ele é um parafuso, né? Ele vai entrando. Existem poucos casos de metástase do carcinoma vasocelular. A maioria deles tem crescimento local. Ele é fajuto até certo ponto, porque se ele invadir em profundidade e não for tratado adequadamente, ele vai comendo tudo por baixo. Ele vai embora, ele invade, alguns pacientes morrem desse tipo de câncer. É um cupim, né? Nós vamos agora a um rápido intervalo e o Canal Livre volta já já.